Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o transtorno de conduta. Eu acho muito interessante para vocês, pais e mães aí, que tem uma criança um pouquinho mais difícil de lidar, que permanece com comportamentos desajustados e algo que é permanente, é recorrente, né? E por mais que fale, por mais que tenta colocar normas e bons costumes, essa criança dificilmente faz aquilo que é proposto. Então eu vou ler um pouquinho aqui para iniciar e depois eu vou dar algumas explicações. As causas do transtorno de conduta, elas são multifatoriais e acredita que seja uma associação entre fatores genéticos, sociais e ambientais. Então sabemos que a formação da personalidade ela se constitui até os 18 anos de idade e ela é influenciada pelo próprio temperamento, né, da pessoa, pela sua própria forma de ser, e está presente desde o nascimento, mas também é pelo caráter adquirido no meio, né, e nas experiências de vida. E a experiência, quando falamos de experiência de vida, é experiências entre o meio em que vive, o ambiente familiar, e que traz a ideia também de certo e errado, bem como as normas e condutas a serem seguidas na sociedade do qual faz parte. Deixa eu ver se tem uma coisinha mais importante aqui. O transtorno ele se caracteriza por diversos comportamentos e atitudes que perturbam o outro com atos perigosos ou até mesmo ilícitos. E essas crianças que têm esse desvio de conduta não levam em consideração, e isso é muito importante, os sentimentos alheios e não representam remorso, arrependimento ou culpa por suas atitudes reprovadas. Então, ou seja, vou colocar aqui no exemplo escolar. Então, essa criança que não costuma fazer aquilo que é proposto dentro da sala de aula. Não porque ela é desatenta, porque ela tem uma dificuldade de atenção, mas é porque ela não faz simplesmente por não fazer. Ok, essa professora provavelmente vai mandar um bilhetinho para a mãe, para que essa mãe possa ir até a escola para entender como que está o funcionamento dessa criança. Porém, esse bilhete às vezes nem vai chegar, porque essa criança ela vai tirar. Então ela sabe, né, da problemática que ela vai ter em casa, então ela rasga o bilhete como se nada tivesse acontecido, e esse pai dificilmente ele vai saber do que está acontecendo, a não ser que essa professora entre em contato via fone. Bem, quando isso acontece, quando esse pai realmente entra em contato e fica sabendo da problemática, essa criança ela não sente remorso do que ela fez, ela simplesmente acusa o professor, assim, a culpa foi do professor de ter avisado você. Então ela acha que o professor tem culpa e por isso que ela está tendo uma punição. O pai colocou ela de castigo porque ela não trouxe o bilhete, porque ela não falou a verdade. Então o que ela acha na cabeça dela? A professora tem culpa, né, dessa situação no qual eu estou passando. Perto de outras crianças, as outras crianças teriam remorso, sentimento de culpa, ia ter um choro, porque está acontecendo isso. Então provavelmente ela não vai repetir, porque ela sabe talvez a punição que ela vai levar por não ter trazido, por não ter levado o bilhete e não ter apresentado aos pais. Então, uma criança que não tem esse tipo de transtorno, provavelmente ela vai sentir culpa e não vai repetir isso. Essa outra criança, ela não tem remorso, então provavelmente ela vai fazer isso outras vezes. E na verdade ela acredita que o professor que tem culpa. O problema não é ela, o problema é o professor que foi lá como se deturasse, ou falasse dela para a mãe. Então, esses são alguns comportamentos que são desapropriados, são desajustados, e isso permanece para essa criança, ela continua mentindo. Mentir é normal ali numa idade, né? No início, de 6, 7 anos, eu vou mentir, na verdade ela mente para esconder. A intenção é esconder aquilo que eu fiz para que eu não seja banalizado. No caso dessa criança que tem algum tipo de transtorno, tanto a criança ou adolescente, na verdade ela já não mente porque ela tem a ciência. Ela tem a consciência, na verdade, ela tem a consciência que aquilo ela vai ser punida por algo errado que ela fez. Então ela não fala, ela manipula a situação, ela tem um bom argumento, então ela questiona, ela fala, ela indaga, mas ela não sente remorso, dificilmente ela vai pedir desculpa pelo que ela fez. A responsabilidade é do outro. E os comportamentos são rígidos, então ela não aceita, viver em normas, naquilo que a sociedade fala para ela. Ela faz aquilo que ela acredita que é bom para ela fazer. Tá? Então, qual outra situação que pode acontecer? Ela pode furtar, tinha dinheiro lá na sua bolsa, de repente você pergunta, de repente você questiona, e de repente ela fala, fui eu que peguei. Então, ela não pegou, porque pegar é eu peço. Então, quando você pede, você
dá a oportunidade de pegar algo de alguém porque eu pedi antecipadamente. Quando eu tiro da bolsa e levo para uso, isso é roubo, isso é furto. Então essa criança ela tende a furtar os próprios pais ou pessoas que são muito próximas. Também encontram coisas, né? Elas falam que encontrou coisas, né? Você vai vistoriar a bolsa, talvez tem coisas que não era dela, então ela furtou do outro amigo, não pediu, trouxe e fala que eu não percebi. Né? A criança, quando ela traz, 6, 7 anos, quando ela traz um brinquedo e o pai descobre, ela se sente remorso, ela acaba até falando a verdade, mamãe não tinha esse brinquedo, então por isso que eu trouxe. Mas aí você explica, ela não sente remorso nenhum, ela simplesmente ela fala que ela pegou, porque assim, tava lá, eu peguei, simples assim. Então ela é isenta, né? Ela não apresenta nem arrependimento, nem remorso, nem culpa por essas atitudes reprováveis. Então, para você pai, para você mãe, que tem um filho que tem muita dificuldade, né, de enquadrá-lo nas normas, né, da sociedade, preste atenção se esses comportamentos são comportamentos que são disfuncionais, que são graves e duradouros, que eles podem ir aparecendo por pelo menos há um ano, tá? E podem persistir na fase adulta. Quando você vai investigar o pai e a mãe, você fala, mas começou quando esse comportamento? Mas desde ali, sempre ele deu trabalho na escola, ele sempre teve um comportamento, ele sempre mentiu, ele sempre falou coisas que não eram verdadeiras, e ele continua na fase adulta. Então, assim, um diagnóstico e o tratamento é muito eficaz para que possa trazer a eles comportamentos que são adequados, comportamentos. Então, o profissional ele vai trabalhar com comportamentos funcionais, comportamentos que sejam ajustados conforme a nossa sociedade ela prega, né? Então, para que eu possa viver em sociedade, eu preciso respeitar algumas normas. Não posso fazer daquilo do meu desejo, simplesmente fazer porque eu acho que é bom para mim e para o outro. Né? E esse bom para mim ele pode ter implicações com o outro, muito sérias, como eu acho que é bom eu ter dinheiro, então eu furto do outro. Né? Eu posso viver sem pensar no outro, mas o quanto eu estou prejudicando o outro. Então essa criança e adolescente ele também chega a prejudicar. Ele prejudica sim o outro, ele prejudica a mãe, ele prejudica o pai, ele prejudica todos que estão à sua volta para benefício próprio. E ele não sente remorso em permanecer fazendo isso. Então, para você pai, para você mãe que está tendo aí dificuldade, muitas mentiras, né? E uma fala, um argumento, assim, que se você ficar ouvindo o argumento, você se perde no argumento e acaba saindo da direção, né? Do que você estava questionando, porque ele é bom para manipular e argumentar. Então, para você pai e mãe que percebe que tem alguma coisa que está disfuncional e isso é permanente, procurar ajuda aí para que possa trazer aí, ou para que possa ficar um pouquinho mais ajustado essa relação e não ter problemas sérios aí no futuro. Esse foi o vídeo dessa semana. Espero que tenham gostado. Deus abençoe a sua casa. Beijo grande. Fiquem com Deus.